terça-feira encontrarmos tantos jovens e adolescentes da igreja. É um momento de férias, é verdade que nós podemos confirmar que quando eles não estão aqui é porque estão estudando. Porque se nas férias estão, confirma que o desejo é estar na casa do Senhor. Se não estão é porque estão estudando. E se estão estudando ou trabalhando, tem a bênção de Deus, tem a nossa bênção, tem a bênção da igreja. Pois é importante que os nossos jovens concluam seus estudos e os seus trabalhos. Porém, na oportunidade que tem, estejam na casa do Senhor, e é muito bom. Nosso coração se alegra. Eu fico muito feliz de ver esse grupo de jovens aqui na igreja. Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero ganhar tempo porque o assunto ele veio ao meu coração. Nós separamos alguns versículos e até na primeira parte, viu, irmã Débora, eu quero contar bastante com você, projetando bastantes versículos para que a gente possa ler, para ter um entendimento, e depois nós vamos seguindo nesse tempo que nós temos, pois eu não quero passar também de 9 horas para não atrasar a reunião que teremos. Mas como nós temos sempre trabalhado assim nos meses de janeiro, mais especificamente, quando começamos o ano, nós sempre trazemos algum pensamento, alguma palavra bíblica de Deus, no sentido de conselhos, de aconselhamento, de orientação, e hoje não é diferente. Eu peguei alguns textos de Provérbios, depois nós vamos entrar em outros, para que nós possamos olhar como a palavra de Deus nos diz a respeito de alguns assuntos. E dos temas que nós vamos falar hoje, o primeiro está relacionado a caminhos. Caminhos que o homem decide trilhar. Caminhos por onde andamos, por onde passamos. Caminho no sentido de mostrar algo que nós decidimos a fazer. Escolhas. Caminho é escolha. A palavra de Deus diz: eu coloco diante de nós 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. E os textos que nós vamos ler nesse primeiro momento estão relacionados a caminhos. E é importante nós sabermos que não devemos nunca procurar atalhos, procurar meio de cortar o caminho, aquele caminho que é proposto para que nós andemos nele, para que nós seguimos. Nunca devemos encurtar esse caminho e nunca devemos desviar dele. Porém, nos textos que nós vamos ver caminhos que nós não podemos andar neles. São caminhos perigosos. Mas para reflexão e para estudo, vamos ler Provérbios 12, verso 15. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. O caminho do insensato. Quem é o insensato? Insensato é o insano, é aquele que não tem entendimento, é aquele que perdeu o sentido da vida, que não sabe o que faz. É um tolo, é alguém que não consegue discernir entre o certo e o errado, ou ainda se pudesse discernir, ele prefere continuar na sua loucura. Esse é insensato. O texto diz: o caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Então nós vamos ver alguns versículos, versos também 28 desse mesmo capítulo. Na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Aqui o texto diz que na vereda da justiça, aquele que trilha o caminho da justiça, aquele que trilha essa
nessa vereda, nesse caminho, não há morte, não tem perigo. Ainda 14, verso 2. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Não precisa nem explicar esses versículos. Quem anda direito, quem anda com sinceridade, quem anda de forma correta, reto, teme ao Senhor. Mas aquele que é perverso nos seus caminhos, despreza quem? Despreza o próprio Senhor. Verso 12 desse mesmo capítulo. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. No primeiro texto nós lemos que o caminho da justiça, nesse caminho não há morte. E agora nesse verso nós lemos que há caminho que ao homem parece ser bom, parece direito. No outro texto que nós vamos ler diz que parece ser bom, mas o fim dele conduz à morte. Cuidado com o caminho que você está escolhendo andar. Cuidado com o caminho que você está escolhendo trilhar. Parece ser bom, parece ser agradável, parece ser bacana. Não está legal assim, mas o fim é morte. Então escolha temer o Senhor, escolha o caminho da justiça, pois no caminho da justiça não há morte, e o caminho daquele que tem o Senhor agrada a Deus, agrada o Senhor, e também não há perigo. Ainda capítulo 15, verso 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do céu ou do inferno, que é embaixo. O caminho da vida para o sábio é para cima. E o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses que nós devemos olhar para cima, pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são do alto. E os sábios estão nos ensinando, dizendo que o caminho da vida é para cima, a fim que se desvie do inferno que está embaixo. E ainda Provérbios 16, verso 7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com ele. Quando os caminhos de um homem são agradáveis a Deus, os seus inimigos, ao contemplar e trilhar esse caminho, não conseguem ter intriga com ele, não conseguem viver em guerra com ele. Até os seus inimigos vivem em paz com ele. Ainda 25 desse mesmo capítulo, verso 25. (16, 25, né? Isso. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. No mesmo sentido daquele outro verso que lemos, 21, 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Preciso explicar? O homem que anda desviado do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Ainda 28, 10. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que abriu, mas os inocentes herdarão o bem. Ali fala de um homem mau, um homem que faz com que o homem correto, o homem reto, se desvie do caminho e leve esse homem para um caminho mau. E aqui o texto diz que esse mesmo homem cairá na cova em que abriu, mas os inocentes herdarão o bem. Há caminhos mais curtos, caminhos mais fáceis, caminhos mais largos. Provérbios 16, 29. O homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Quantas vezes nós já vimos isso? Alguém exercendo pressão sobre o outro para que este faça a coisa errada. E quando são constrangidos a fazer a coisa errada, nessa semana eu estava vendo uma reportagem, alguém dizendo: aqui quem não faz acaba morto.
a regra é essa, nós temos que fazer. E o texto está dizendo: o homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Mas nós estamos olhando a palavra de Deus para ter cuidado quanto ao caminho que escolhemos trilhar, para que o nosso caminho seja bom, seja perfeito, seja agradável a Deus, para que Deus se agrade dele, para que nós possamos ter vida nele. Ainda Provérbios 2:13: dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas. E aí vem a conclusão, dizendo: aqueles que deixam o caminho, ou a vereda da retidão, para andar nos caminhos das trevas. Os caminhos mais largos, né? Jesus fala que espaçoso é o caminho que leva à perdição. Larga a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Mais estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Como é fácil andar o caminho largo, como é fácil andar o caminho fácil, como é fácil andar o caminho que as pessoas todas vão no mesmo fluxo e seguem com facilidade, tudo fácil, tudo pode, tudo está certo, tudo legal, mas o final é morte, o final é trevas. Que o Senhor nos guarde, ainda que tenhamos que trilhar um caminho mais apertado, ainda que tenhamos que trilhar um caminho justo e até mesmo difícil, no sentido de entender, para poder ser leal, correto, sincero diante de Deus, mas escolhemos o caminho certo para trilhar na presença de Deus. Ainda Provérbios 4, versículo 11, estou correndo porque nós não vamos entrar nos detalhes desses provérbios, somente como introdução. 4:11: eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão. É o Senhor dizendo que nos guia, que nos ensina o caminho da sabedoria e a vereda da retidão. Aí no 26 do versículo 4, do capítulo 4: ponderá a vereda de teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Ainda o versículo 24 e 27 do capítulo 7: agora, pois, filho, ouvi-me, e estáis atentos a palavras da minha boca. Vamos ler o 26 e o 25 também. Agora, pois, não se desvie para os teus caminhos, e o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque ela, a muitos tem feito cair feridos, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminho do inferno é a sua casa, o qual desce a câmara da morte. Aqui o sábio está falando daquele que escolhe o caminho do adultério, o caminho do pecado, o caminho da infidelidade e as consequências de quem segue esse caminho também desce as câmaras da morte. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor te guarde, que o Senhor me guarde para que nós não demos por esses caminhos, porque o seu fim é morte. E se alguém não trilhou, que o Senhor tenha misericórdia, busque urgentemente a reconciliação com Deus, para que possa trilhar o caminho certo. Ainda Provérbios 8, verso 20: ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça. 9:6: deixai a insensatez e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. 10:9: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. E aí 17 desse mesmo capítulo: o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão anda errado. Quantos podem dizer amém? São textos bíblicos que nos mostram caminhos, as suas consequências. Caminhos, como eu disse, aqui são escolhas. E ele diz: filho, escolhe o caminho da vida, para que viva. Caminho da retidão, caminho da justiça. Eu não sei como você tem sido abordado, sofrido
sofrendo pressão por um homem mau, pelo vizinho, aqui diz a palavra vizinho, pelo próprio inimigo, ou pela própria insensatez, ou mesmo pelo coração, às vezes fraco ou falho. Mas nessa noite, nós que aqui estamos, nós temos a oportunidade de ler a palavra de Deus, de estudar a sua palavra, de entender a sua palavra, de fazer escolhas corretas, para que os nossos caminhos, ou o nosso caminho, o qual nós decidamos trilhar, seja caminho agradável a Deus. E eu estou falando de escolha, é do dia a dia, é da vida, é aquilo que nós fazemos, é a nossa atividade, é o nosso exercício diário, é a nossa fidelidade, é a nossa fé em ação, é a vida cristã em prática, é o reflexo daquilo que somos do interior, dentro de nós, da nossa conversão, aquilo que nós espelhamos, aquilo que nós refletimos, aquilo que nós decidimos ser na presença de Deus, reflete exclusivamente nas nossas decisões. Ninguém escolhe um caminho se antes, dentro dele, ele não ter já uma tendência para aquilo que ele escolhe. As suas escolhas, as minhas escolhas, são exatamente aquilo que está no nosso coração. Se eu escolho um caminho errado, se eu escolho um caminho mau, se eu escolho, ao invés de servir a Deus, estar no culto, servir a Deus, eu escolho ir para uma balada, para uma boate, para uma danceteria, ou seja o que for, eu fiz a escolha, foi a escolha minha. As consequências virão, certamente virão, mas a escolha foi minha. Agora, o reflexo dessa escolha é exatamente aquilo que está no meu coração, e isso me preocupa. E eu tenho sempre colocado esse Deus, Senhor, aplana os meus caminhos, Senhor, ajuda-me nas minhas escolhas, Senhor, não deixe que meu coração me leve para caminhos enganosos, para caminhos perigosos, caminhos escorregadiços, caminhos que levem à morte, mas guarda-me, Senhor, purifica meu coração, meu entendimento. Esta tem sido a minha oração. Eu aconselho, amada igreja, aos queridos irmãos, aos jovens que aqui estão, antes de você fazer escolha, comece a olhar para dentro de si, porque as tuas escolhas muitas vezes não estão refletindo sabedoria, entendimento, mas estão refletindo, pode refletir, a minha escolha pode refletir exatamente aquilo que já está dentro do meu coração, e nem sempre o que está dentro de nós é bom. Por isso que a palavra de Deus, ela vem cuidar, ela vem lapidar, ela vem curar, ela vem trazer vida, para que as nossas escolhas sejam boas. Que o Senhor nos ajude, que esse ano 2014 seja um ano de escolhas acertadas, de decisões acertadas, aonde os nossos caminhos sejam caminhos excelentes, que glorifiquem o nome do nosso Deus, e que nós possamos ter a alegria de ver aqueles que estão lá fora, olhar para nós e dizer: este é um homem crente, é um homem sábio, é um jovem inteligente, ele poderia ter escolhido esse caminho, ele podia ter entrado, ele tinha tudo. Olha os jovens da Babilônia, eles estavam na Babilônia ainda adolescentes. Ananias, Azarias e Misael, gosto de chamá-los pelo nome hebraico, não pelo nome babilônico. Eles estavam lá, eram adolescentes, como também foi levado o jovem para lá, Daniel. Eles estavam lá, eles poderiam, revoltados com a situação de estarem cativos, de verem seus pais cativos, a sua cidade, a sua terra, seu país de origem arrasado, totalmente tomado, agora preso pelos inimigos. Eles podiam falar: Deus não nos livrou lá, Deus não nos livrou da escravidão, nós somos trazidos cativos aqui para a Babilônia. Agora aqui na Babilônia tem toda essa oferta de coisas. Eu vou lembrar de Deus, dos ensinos, dos seus mandamentos? Não. Eu vou viver aqui como vive o babilônico. Mas a palavra de Deus diz que mesmo
estimular esses jovens, ainda que jovens, eles propuseram no seu coração não se contaminar com os manjares do reino. Como escolha eles fizeram? Por que essa escolha? Porque o coração deles era retos e sinceros diante de Deus. O que eles ouviram, o que eles aprenderam, fez com que mesmo na Babilônia, mesmo cativos, eles tivessem uma decisão correta e acertada que agradou a Deus. Mas quando foi para a cova, lá estava o Senhor na cova do leão, fechando a boca do leão. Quando foram lançados da fornalha, lançados para serem mortos e queimados vivos, lá estava o próprio Deus, o Senhor, andando com eles na fornalha, e na fornalha eles foram livrados, libertos, e não foram mortos com fogo, como o rei desejou. Por quê? Porque fizeram a escolha correta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde, que as nossas escolhas sejam corretas, sejam certas, acertadas, que os nossos caminhos sejam caminhos aplanados e que glorifiquem e que agradem o nome do Senhor nosso Deus. Cuidado pelo caminho do que você está andando, cuidado pelo caminho que você está escolhendo trilhar. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu filho, não é tua filha, não é o teu avô, nem tua avó, não é o pastor, não é o regente, coordenação, os obreiros. A escolha é pessoal, individual, mas aceite a palavra de Deus como conselho para a tua vida, para que nós possamos viver e tenhamos em nós o reflexo da glória de Deus pelos caminhos acertados que o Senhor propõe para que nós escolhamos e vivamos. Quantos podem glorificar a Deus? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele fica impressionado como é que os Gálatas tão facilmente se desviaram do evangelho genuíno ao qual ele ensinou, e os Gálatas agora estavam propensos a voltar a viver a prática da lei, que implicava em circuncisão e tantas outras coisas. E Paulo falou assim: se vocês querem a circuncisão, então vocês cumpram toda a lei. Mas Cristo é o fim, Cristo é o objetivo, Cristo é o máximo, Cristo resume nele toda a lei. E se nós ficarmos nele, nós não precisamos da lei, não precisamos do ritual, não precisamos da prática cerimonial, religiosa. Mas quando ele escreve esta carta no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: correis bem, vocês estavam indo tão bem, vocês estavam correndo bem esta vereda. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Entre eles foram infiltrados alguns que começaram a ensinar doutrinas judaizantes. Irmãos, me preocupa, num outro contexto, fazendo aqui um uso para esse tempo que nós vivemos. Me preocupa o quantos entre a igreja, dentro da igreja, não estou dizendo especificamente aqui em Jandira, mas de uma forma geral, como tem gente dizendo: ah não, mas isso é do passado, isso pode, não, isso não tem nada mais a ver, não, isso aí mudou agora pode, e começam a infiltrar ensinamentos que não condiz com a verdade. E aí eu lembro de Paulo dizendo: como vocês estavam correndo tão bem, vocês estavam andando tão bem, vocês estavam tão certo no caminho. Quem foi que começou a dizer para vocês outras coisas, a fim de vos desviar da verdade e de obedecer à verdade? Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, para que essas palavras, ou esses que vêm nos desviar, ou tentar tirar a atenção daqueles que estão seguindo realmente a Deus, que não venham ter nenhum sucesso em nossas vidas. Que o Senhor te guarde, que o Senhor me guarde, e que o Senhor repreenda todo aquele que tentar trazer algum ensinamento que não seja a palavra de Deus. No texto bíblico, nós vemos uma situação em 1 Reis, capítulo 13, versículo 26. Eu vou ler esse versículo. Quem conhece esse versículo, a gente vai ter um entendimento do que aconteceu aqui. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse:
É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor dissera. Olha só esse texto, irmãos. Depois, capítulo 13, em casa, vocês leem inteiro. Capítulo 13, a primeira vez. O Senhor manda um profeta a Betel. E o Senhor manda ele profetizar contra o altar que o rei Jeroboão levantou em Betel. E esse profeta chega e profetiza contra aquele altar. E diz que da casa de Davi nasceria um por nome de Josias, que iria acabar com aqueles altares que eles estavam levantando. E que o Senhor ia limpar. E aonde foram levantados esses altares, seriam ali também enterrados os sacerdotes desses altares. E ele profetizou, e ele disse assim: para que vocês saiam, que foi o Senhor que falou, esse altar vai fender. Quando o altar fendeu, o rei esticou a mão para tentar segurar o altar, e a sua mão secou e não pôde mais trazer de volta. Aí ele falou: ora por mim. O profeta orou, o Senhor devolveu o movimento. O rei chega para ele e fala assim: vamos lá, vamos para o palácio, eu quero te dar presentes, eu quero te servir alguma coisa. Aí o profeta disse: não, eu não posso. O Senhor mandou eu vir, entregar a palavra e voltar de outro caminho. Mandou que eu não comesse e nem bebesse. Então eu não como, não bebo, vim para um caminho e estou voltando para o outro. E saí. Quando ele sai, e ele está indo, um profeta chamado Profeta Velho, eu acho que já não profetizava há muito tempo, se é que algum tempo profetizou mesmo, ele manda os seus filhos atrás: vai lá, chama ele, fala que o Senhor falou comigo, eu também sou profeta, e sendo profeta, eu tenho também autoridade para dizer para que ele volte, para que ele venha em casa, para que ele coma, para que ele beba conosco. E quando esse jovem profeta ouviu esta palavra, ele voltou. Ele voltou. Depois os irmãos me contam de quem é essa criança. Quem é o pai dessa criança? Por favor. A mãe está ali. Mas quando esse profeta recebe essa palavra, ele acata essa palavra. Só que o texto diz que esse profeta que falou para que ele voltasse, mentiu. Ele estava mentindo. Ele volta. Ele volta, ele come, ele bebe, ele se assenta, ele está ali. Aí Deus fala ao profeta velho e repreende o profeta que desobedeceu. E quando esse profeta levanta para ir embora, no caminho ele é atacado por um leão. E quando os filhos desse profeta velho vai e viu, está ali o leão vivo sobre o profeta, e o profeta morre. E aí, esse profeta que mentiu, que disse ser profeta, que era o profeta velho, ele fala essas palavras aqui. É o homem de Deus. Quem? O profeta que veio, profetizou, e a palavra que ele profetizou se cumpriu, porque depois de muitos anos, o rei Josias fez exatamente conforme foi profetizado, e o texto nos mostra, isso já passado quase 300 anos, que o Senhor levanta um rei do nome Josias, e ali mesmo foi sacrificado, e foi derrubado esses altares. E esse profeta que mentiu, que desviou do profeta, jogou a responsabilidade toda no desobediente. É o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor dissera. Olha só, o Senhor tinha dito ao profeta:
Você vai falar a palavra, você vai entregar a profecia e você vai voltar por outro caminho. Lá você não come nem bebe. Um outro, chamado profeta velho, alguém experiente, alguém já de idade, um ancião, fala, mas que isso? Que isso? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou falando. Vai por mim. Esquece o que você ouviu. Pode vir, o Senhor liberou. O Senhor disse que você pode vir. Só que ele estava mentindo. A quem ele deveria ter obedecido? Aquele profeta chamado profeta velho, que diz que tinha autoridade de profeta e que o texto diz que ele mentiu, ou ele deveria ser fiel àquilo que ele ouviu de Deus? Vai, não come, não bebe e volta por outro caminho. Eu, quando olho a vida desse profeta, me dói o coração. Que profecia, como Deus usou. Homem de Deus, chegou com autoridade, falou o que ele falou, se cumpriu. Até orar pelo rei que tentou segurar o altar ali e teve a sua mão, seu braço ressecado. Ele orou, o Senhor ouviu. Que lindo ver um ministério assim, na presença de Deus. De repente é chamado de rebelde porque desobedeceu a Deus. O apóstolo Paulo fala que se alguém colocar um outro fundamento além desse que já foi colocado, que seja nada. Não andemos confusos, não deixamos ser enganados, iludidos. Aquilo que Deus falou para que nós obedeça na inteira. Ainda que alguém venha falar que não é bem assim, que é diferente, que pode fazer, fique com a palavra de Deus, receba a palavra de Deus e obedeça a palavra de Deus com amor, para que você não venha sofrer as consequências da desobediência e ser chamado de rebelde e que perca a tua vida. E o Senhor disse a ele, na sepultura dos teus pais, você não descerá. Não voltou para a cidade dele, não voltou para a casa dele, lá ele ficou. Entenderam? Que nós possamos ter cuidado para não sermos desviados do caminho que o Senhor propôs. Irmãos, são 2 minutos para 9 horas. Eu vou concluir esse assunto. E quem sabe, na outra oportunidade, nós vamos falar dos outros tópicos que fala quanto a não tomar decisões em momentos de ódio, de ira, de cólera, de nervoso, porque quem toma decisão nesses momentos, depois mais tarde se arrepende, para não ser precipitado, não deixar de ser tomado ou dominado pelas emoções. Nós não vamos falar isso, mas eu preciso concluir sobre um aspecto muito importante. E eu quero, para falar esse último tópico, ler 2 Reis, capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava respondeu o homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não o verás. Observe isso, irmãos. O perigo de nós sermos precipitados em palavras. Aqui, nesse capítulo 7 e já no capítulo 6, fala
quando o rei da Síria cercou Samaria. Samaria ficou totalmente cercada, o exército estava lá de fora, ninguém entrava, ninguém saía. E tudo que havia dentro da cidade foi consumido. Todo o alimento acabou, toda a bebida, toda a água, todo o recurso acabou. Mas se o povo abre a porta e sai para fora, o exército entra. E eles não tinham escolha, eles tinham que ficar presos. Ao ponto, diz o texto, no capítulo 6, que o rei estava passando. E quando ele vai passando, ele escuta uma mulher clamando. Ele falou: o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. E ela diz: mas a minha amiga combinou comigo, tomamos hoje o nosso filho e amanhã tomamos o seu filho. Olha o desespero que estava nesse lugar por falta de alimento. Diz que no capítulo 6 diz que uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata, e um copinho de esterco de pombo custava 5 peças de prata. O desespero para ter alguma coisa para levar a boca. E quando o rei escuta aquilo, ela fala assim: só que agora chegou a vez dela, chegou o dia seguinte, e ela não quer dar o filho para que nós possamos nos alimentar. Canibalismo, ao ponto que chegou aquele lugar. Imagine como estava a situação daquele povo dentro daquela cidade cercada, sem poder ter nenhum recurso, nenhum alimento. Quando o rei ouve isso, ele rasga sua roupa e viu que ele estava vestido de saco lá. E o rei disse assim: que o Senhor faça comigo o que ele quiser, e mal, se essas horas amanhã eu não ter cortado já a cabeça do profeta Eliseu. Só que quando ele manda o emissário, Deus já tinha revelado a Eliseu, e Eliseu estava reunido com alguns homens importantes de Israel, e eles estavam vindo aí, fecha a porta. Aí foi quando Eliseu vai dar a resposta ao rei, a resposta que nós lemos. A cidade de Samaria estava nessa situação. Eles estavam totalmente sem recurso algum, morrendo de fome, sendo definhados, a ponto de praticar, como nós podemos ver no capítulo 6, até mesmo o canibalismo, se alimentando dos próprios filhos. Numa situação dessa, nessa calamidade, nesse caos total, o homem de Deus, o profeta de Deus, disse assim: vocês podem ficar tranquilos, pois assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevadas serão vendidas por uma única peça de prata. Quer dizer, vai estar mais barato do que em qualquer tempo que vocês tinham todos os recursos, porque havia abundância de alimento. Quando o rei quando o profeta fala essa palavra ao rei, traz essa palavra a Samaria, dizendo que eles teriam em abundância a comida que eles precisavam, os recursos que eles precisavam e tudo que eles precisavam. O homem chamado do capitão, aquele ao qual o próprio rei estava apoiado nele, o homem de confiança do rei, ele disse: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Um homem incrédulo em seu coração, ele não pôde receber aquela palavra, ele não pôde crer, ele não pôde entender. Por isso que ele diz: ainda que o Senhor abrisse, ainda que ele abrisse as portas do céu, as comportas do céu, poderia isso acontecer? Irmãos, nós temos aqui no temor de Deus proferido palavras de bênçãos para a tua família, para a tua vida, para a nossa vida, para esta igreja. E eu quero dizer com toda a autoridade do Senhor nessa
O Senhor tem bênçãos e milagres para que nós possamos viver. E eu creio que as bênçãos do Senhor têm nos acompanhado, nos acompanhará. E como Samaria estava, muitas vezes eu olho para dentro de mim, eu olho para o meu redor, para a situação que estou vivendo e digo: Senhor, de onde virá o recurso? Mas no temor de Deus eu digo: Senhor, tu sabes, porque o Senhor é o Senhor dos céus e da terra, é o Senhor que tem toda a possibilidade, e milagre não se explica. Você pode pensar: mas como vai acontecer? Como virá tal bênção sobre a minha vida? Aquilo que eu estou pedindo, precisando, clamando ao Senhor. Ei, não tente cientificamente colocar as coisas em ordem para compreender o que Deus vai fazer na tua vida e através da tua vida, mas entenda que o milagre de Deus estará sobre as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Mas ainda que você não possa entender, ou até mesmo ainda que você não possa crer, não abra tua boca, cale-se, não cometa o erro que esse homem cometeu, porque ele poderia pelo menos ter ficado calado quando ele não creu na palavra do profeta. Ele poderia ter ficado em silêncio, mas ele preferiu duvidar, e ele preferiu colocar isso de forma arrogante para fora. E o texto diz, foi maravilhoso esse texto: na noite, o exército sírio acampado escuta o ruído, escuta o barulhão, e eles começam a entender: não é possível, Israel contratou os heteus, contratou os egípcios, e esses exércitos vieram com tudo agora sobre nós estamos perdidos. E eles largam tudo, eles largam todo o acampamento, eles largam os animais, eles largam as armas, eles largam os alimentos, as barracas, tudo que eles tinham ali organizado, eles largam tudo e fogem ao tal ponto, correm a tal ponto que as coisas vão caindo pelo caminho, vai ficando, e eles vão embora. De repente, a Bíblia fala que tinham 4 leprosos, e esses 4 leprosos pensam assim: não dá para entrar em Samaria, nós não somos aceitos, lá não temos o que comer. Se ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá no arraial, vamos lá no acampamento dos assírios. Se eles nos aceitarem, pelo menos nós vamos sobreviver. Agora, se eles nos matarem, nós vamos morrer de mesmo, vamos lá. Quando eles vão, mas era Deus já trabalhando, quando eles vão, que eles chegam, eles encontram tudo no deserto. Lá estava toda a comida, lá estava toda a farinha, lá estava toda a cevada, lá estava a prata, lá estava o ouro, lá estava a água, lá estava o mantimento e a abundância. E eles entram numa barraca, e eles começam a pegar aquilo, e eles entram assim e falam: não é justo isso, Samaria está morrendo de fome, e nós aqui não vamos lá contar. Vai lá e conta, o rei ainda fala: não é possível, isso é uma cilada. Manda lá sair umas 2 carroças, fazer um percurso, e para vir dar mais de 40 quilômetros. Não, é sério. E eles largaram tudo pelo caminho, eles fugiram, e aí o povo saiu. Só que o rei mandou ficar na porta. Aquele capitão falou: fica na porta controlando o povo, para que o povo não saia de uma vez, para que haja algum controle. E o capitão se coloca à porta e fala: vem devagar, gente. O povo passou por cima daquele homem, e aquele homem que duvidou morreu, porque ele não pôde crer na palavra de Deus. Negócio é sério. Mas a palavra de Deus e o milagre, conforme o Senhor falava, aconteceu, e o povo teve então a resposta de Deus para aquilo que precisava. Qual é a lição que nós temos aqui? Não duvide. Se você não pode crer nos milagres que Deus fará através das nossas vidas, em especial neste ano, não duvide. Não duvide. Pois o Senhor vai fazer milagre nessas vidas. Pois o Senhor vai fazer milagre na tua casa. Vai fazer milagre na tua casa. Os nossos negócios, na igreja, nós vamos ver os milagres de Deus. E eu não quero que ninguém seja atropelado na porta, mas que todos alcancem a bênção de Deus. Quando o Senhor falar,
ao teu coração, quando o Senhor falar à igreja, quando nós pudermos ouvir a sua voz, quando haver palavra profética, bíblica, não vamos duvidar. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele tem todo o poder. Você pode estar falando, não sei de onde vai vir, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que o Senhor dará aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Para ficar bem fixado o texto, vem aí no capítulo 7, versículos 17 ao 20. Só para concluir. Ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando: ainda que o Senhor abrisse as portas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Ele viu, mas não pôde experimentar o corpo. Tenhamos cuidado, irmãos. Tenhamos cuidado. Temos cuidado com as escolhas, com os nossos caminhos. Não vamos tomar decisões precipitadas, nem tampouco vamos agir no momento de ira. Não deu para entrar nesse assunto, mas nem tampouco agir no momento de ira, de alta emoção, e nem deixar de duvidar da palavra de Deus em nossas vidas, para que nós não percamos a bênção de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Convido os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos orar a Deus agradecidos mais uma vez por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem falado, por seu cuidado para conosco. Como é bom ser crente, Deus. Como é bom estar guardado e cuidado por Deus, orientado por Ele. Como é bom estarmos na presença de Deus. Como é bom vir ao culto. Como é bom estarmos na igreja ouvindo a palavra de Deus. Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Não percamos o foco. Temos um ano pela frente. Não saia dos pés de Jesus. Venha para a escola bíblica dominical. Venha aprender, venha para os cultos de ensino. Esteja em oração, esteja evangelizando, esteja visitando as casas. Faça a obra de Deus. Deus há de abençoar a tua vida. Deus há de dar dons, capacitar em tudo que for preciso para a glória dele. Mas busque a presença de Deus e não permita-se viver distante daquilo que Deus tem proposto para nós, e que possamos obedecer a sua voz e nunca duvidar daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Senhor Deus, nós estamos na tua presença, Senhor. Somos agradecidos por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações, por tua palavra que é viva, eficaz. Ó Senhor, pelo teu cuidado, pelas tuas bênçãos que nós já podemos ver. Estudamos, Senhor, pela fé o barulho daquilo que virá, Senhor Jesus, como chuva abundante sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem bênçãos para as nossas vidas, e nós cremos, Senhor Jesus, que aquilo que o Senhor deseja fazer não será impedido, pois o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe, Senhor, a cada um dos teus filhos, cada casa.
Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, coisa boa, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Decapiatole nekebina hawasole nekabia. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, glória. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com esta amada igreja e todos os ramos. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém, Jesus.